Bom, boa tarde. É com muito prazer que a gente inicia a nossa live Educação em Tempos de Covid. Essa pandemia que está se estendendo aí por mais de 2 meses aqui no Brasil, ela vem trazendo uma série de mudanças, né, na nossa vida, e a educação não poderia ficar de fora, na verdade, dessas mudanças, né? Talvez seja uma das que mais esteja impactada por esse momento que a gente está vivendo, e por isso a gente decidiu fazer esse momento, que vai ser um momento muito leve, na verdade, né, de um encontro entre três colegas que estão pesquisando de alguma forma a temática da educação e da pobreza, da desigualdade, e que decidiu, nessa tarde de sexta-feira, se arrumar todos para vir para esse momento. Até bem antes disso, né, desses 2 meses, muitos de nós talvez nunca tivéssemos participado de uma live antes. Né, e agora a gente começa a participar e isso fazer parte, de fato, de um momento de divulgação científica, de reflexão e de encontro. Né? Então, a gente espera que esse tempo que a gente tem agora seja um tempo muito interessante, muito instigante. Nós somos professores do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. Né? Esse momento, inclusive, é um momento que a gente pensou no departamento, nos programas de pós-graduação do qual a gente faz parte, e essa discussão ela já está posta, realmente. Nós temos licenciaturas, nós temos um mestrado profissional em ensino de sociologia, que professores da educação básica são os alunos, né? Existem redes de estudos, de pesquisa que debatem e discutem a temática. O Domingos talvez vai falar um pouco mais sobre isso, já que ele faz parte, junto com o Alexandre. Bom, hoje a gente está aqui, né? Eu sou a Daniele Nilim, eu sou socióloga, o professor Domingos Abreu, também sociólogo, e o professor Alexandre Jerônimo, também sociólogo, os três, para debater essa temática sobre a educação em tempos de Covid-19. Como várias coisas, a pandemia trouxe muitas novidades, entre aspas, mas ela também reforçou algumas coisas que já existiam, né, e até acentuou, aflorou. E no que diz respeito à educação, a gente pode pensar que ela evidencia muito fortemente as desigualdades. Eu acho que isso vai estar na tônica das falas, de todas as três falas aqui. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Essa desigualdade ela se apresenta de forma muito veemente, né, nos padrões educacionais, nas questões educacionais. Nós ainda somos um dos países que menos conseguiu avançar, né, e levar jovens à universidade. Por exemplo, alunos terminaram o ensino médio, feito de, nas últimas décadas, a gente ter tido realmente um bom avanço. Mas existe uma desigualdade que é uma desigualdade estrutural, uma desigualdade que nos acompanha, que acompanha a história brasileira e que ela aparece muito fortemente no Brasil. Então, esse momento é um momento de se acentuar essas desigualdades, né? Também um momento que aparecem alguns preconceitos de forma aberta, de forma velada, para quem é de Fortaleza. Nos últimos dias, todo mundo foi muito impactado pela uma fala de uma mãe de um colégio da cidade que colocou que não tinha problema em pagar a mensalidade integral, mas que queria que os filhos convivessem com pessoas do mesmo nível. Isso ela estava criticando o fato de que a escola estava juntando alunos de sedes diferentes para estarem juntos, já que é uma aula virtual, utilizando, né, a tecnologia, e ela estava criticando o fato de que o filho estava misturando com outras pessoas de um nível social mais baixo. Né? Toda essa discussão sobre a ideia da mistura, a ideia desse elitismo, isso já faz parte dos estudos das ciências sociais. Né? Daniele, diga. Eu estou recebendo aqui várias mensagens pelo WhatsApp de pessoas dizendo que não estão, clicam no link e não vai.
São pessoas que não estão com Facebook? Que não têm Facebook, será? Não, pessoas com Facebook. Aquele link que eu mandei é o link que estava na página e é pelo onde as pessoas estão entrando. Mas tem a gente tem 25 pessoas aqui que estão acompanhando. Se puderem falar aí na sequência, a gente consegue ver. Vocês estão conseguindo nos escutar? Eu não sei dizer se as pessoas estão podendo escrever no chat aí. Vou até colocar aqui. Vocês estão escutando? Tá tudo bem. Tá tudo bem? Tem 30 segundos de delay, mas é isso. Bom, então... Tudo certo, ok. Certo? Então, voltando para a questão, é sobre essa questão da desigualdade e dos dilemas e das novidades que nos apresentam, que a gente vai apresentar aqui. Eu, durante esse momento da pandemia, né, até como uma forma de preservar a minha saúde mental, eu e o professor Irapuã, né, estamos desenvolvendo vários tipos de pesquisas na pandemia, e uma delas que me chamou muito a atenção foi a situação dos professores. Isso porque os professores, eu tenho muito contato com os professores da educação básica, eu participo de vários grupos, e sempre via os professores reclamando dessa nova roupagem que estava sendo proposto para os professores nesse momento da pandemia. Então, estou fazendo uma pesquisa e vou apresentar os resultados parciais aqui. O professor Domingos, né, ele já há alguns anos vem junto com pesquisadores de outras universidades, também debatendo a questão da educação, da pobreza e da desigualdade. Ele vai apresentar alguns dados aqui sobre essas questões. E o professor Alexandre Jerônimo, também nesse momento da pandemia, decidiu pesquisar também a questão dos alunos, como é que está se dando as condições, né, de aprendizagem dos alunos, de acesso e de aprendizagem dos alunos nesse momento da pandemia. Então, cada um de nós vai apresentar esses dados, claro que são dados parciais, ou seja, as pesquisas não estão concluídas, né, então nós vamos apresentar ainda algumas questões e depois a gente vai abrir para o debate, se for possível, porque até agora eu não estou vendo ninguém escrever no chat, então não sei se a gente consegue receber. Mas vamos lá, eu vou passar então a palavra para o professor Domingos, e ele pode falar, a gente vai fazer isso em forma de conversa mesmo, certo? E, bom, se não estiverem podendo escrever pelo chat, pode escrever no Facebook, que a gente dá um jeito de responder depois. A gente vai fazer, então, primeiro o Domingos vai falar, depois o Alexandre, depois eu, e depois a gente faz um debate a partir também de questões que vocês possam colocar. Então, antes de falar das pesquisas, eu gostaria de relembrar um pouquinho algumas situações vinculadas à pandemia no mundo da educação, certo? Eu andei dando uma olhadinha no site da Unesco, e lá nós somos informados que 1,5 bilhão de estudantes estão fora de sala de aula, do mesmo que 63 milhões de professores em volta do planeta estão fora da sala de aula. O Unicef, por seu lado, estima que 95% dos estudantes matriculados na América Latina e Caribe estão fora da sala de aula. O que é interessante é que essas entidades, elas reforçam que essa situação, que pode durar muito tempo, ninguém sabe ainda, né? Ela aumenta o risco do abandono permanente da escola, especialmente entre os mais vulneráveis. Então, é uma situação grave, né? Sobretudo no que diz respeito ao mundo da educação, né? Que é ele que nos interessa hoje à tarde. A Unicef e o Unesco, eles lançaram no site deles um alerta sobre alguns dos problemas que eles consideram imediatos, né, causados pela ausência de sala de aula no mundo, né? O primeiro deles, e provavelmente o mais importante, diz respeito à alimentação das crianças. Uma boa parte das crianças no mundo, e é o caso no Brasil,
fazem refeições na escola, se não a única refeição do dia, pelo menos uma delas, né, é feita no interior da escola. Então, isso, no mundo e no Brasil, para algumas crianças, está interrompido. O segundo problema diz respeito às meninas e às moças. Segundo a Unicef e o Unesco, essas meninas, essas moças, essas mulheres, elas encontram proteção contra agressão domésticas dentro da escola e agressões do entorno da residência, também dentro da escola. A escola acaba servindo de caixa de ressonância para problemas que elas venham a ter, e quando elas não estão na escola, elas não têm a quem recorrer. Bom, finalmente, o terceiro problema diz respeito à vida confinada. Segundo essas mesmas entidades, né, certamente a pandemia trará para alguns problemas de ordem física e psicológica. No que diz respeito ao Brasil, então, eu me baseei para falar do Brasil, em parte, em dados da Campanha Nacional pelo Direito à Educação durante a pandemia, no volume 3, que é dedicado ao ensino à distância, tá certo? E quais são os dados que eu descobri lá? Lá nós sabemos que, nós somos informados que 38 milhões e 700 mil estudantes no Brasil, só na rede pública, estão fora da sala de aula. Nós temos também 1 milhão e 300 mil alunos, isso, desculpa, só na rede pública, viu? E nós temos 1 milhão e 300 mil alunos em educação especial no Brasil, 157.500 indígenas, e nós temos, dentre esses 38 milhões, 5 milhões e 400 mil que são estudantes na educação do campo, e no mundo urbano eles são 33 milhões e 500 mil. E aí a gente tem que incluir os que vivem em situação de rua. Bom, a Unesco, ela fala agora, o grande perigo para ela é o fosso digital na educação à distância. Segundo ela, nós temos hoje no planeta Terra 826 milhões de alunos e alunas que não têm acesso a um computador doméstico e 706 milhões dessas mesmas pessoas aí que não têm internet em casa. E agora, para, vamos dizer assim, começar a entrar mesmo aqui no caso do Brasil, eu queria falar das diferentes desigualdades, né, como essa de ter ou não ter internet, ter ou não ter computador, que fazem parte do nosso dia a dia aqui no Brasil. Eu tive esses dias conversando com alguns professores, né, da rede pública, do ensino médio, com alguns alunos também, né, e ouvi testemunhos muito interessantes a respeito da dinâmica que está sendo travada atualmente. Sem falar do fato que eu tenho um filho que está se preparando agora para o Enem, né, que está confinado, estou vendo a situação dele aqui diariamente, né. Então, no que diz respeito às desigualdades, elas são de várias ordens. A gente tem desigualdades, por exemplo, que são de ordem econômica. Por exemplo, acesso a computador, acesso a telefone, acesso a Wi-Fi ou a dados móveis, né? Isso nem todo mundo tem. E isso varia, tá certo? Entre alunos da escola pública e alunos da escola particular. Só para dar uma ideia a vocês, eu peguei aqui, a partir dos dados da PNAD, de 2017, a seguinte informação. No ensino médio brasileiro, 48% de lares onde tem alunos da escola pública tem um computador ou um tablet, um pouco menos da metade. Isso aí dobra no caso das escolas particulares. Isso passa a ser 86% dos lares. A gente já vê aí que há uma grande diferença entre um aluno da escola pública, que tem a metade de chances de ter um computador em casa, em relação aos alunos da escola particular. No que diz respeito à banda larga, no caso da escola pública, esse número cresce para 61%, haja vista que mesmo sem um computador ou um tablet, muitos alunos têm um telefone celular, não é? Um smartphone, e com eles conseguem interagir com o resto do mundo. No caso da escola particular, os alunos da escola particular, eles são 88% a ter banda larga dentro de casa, certo? Desculpa, 91%. Quando a gente junta tablet, ou computador e banda larga, no Ceará, na escola pública, esse número cai para 31%. Ou seja, só 1/3 dos alunos brasileiros
da escola pública tem um computador ou um tablet e banda larga dentro de casa. No caso da escola particular, os alunos da escola particular são 83% a terem essas duas coisas. Então, a gente já pode perceber aí duas coisas. Grande diferença entre alunos da escola particular e da escola pública, e dentro da escola pública, diferenças também. Alunos da escola pública que têm acesso e alunos que não têm. No caso da escola particular, mesmíssima coisa. Nós temos uma parte dos alunos da escola particular sem acesso a computador e banda larga. Isso gira em torno de quase 20%. Isso me fez pensar, né, a partir do que eu ouvi desses dados, que famílias de baixa renda podem ter tanto os dados móveis como os aparelhos, computador e celular. No entanto, esses aparelhos eles podem se tornar objetos de disputa dentro de casa. Eu vou aqui exemplificar duas situações. A primeira, um domicílio onde existe um computador ou um celular conectado à internet e você tem mais de um aluno dentro daquele domicílio. Qual é o aluno que vai usar a internet? Quem vai fazer uso disso, né? Sem falar que há lares com muito mais do que 2 alunos precisando seguir as suas aulas. Uma outra situação, que também é muito interessante, que a gente pode imaginar, interessante no sentido sociológico, né? Porque ela é catastrófica na realidade. É quando você tem internet, um aparelho para conexão com essa internet, um celular, um computador, etc. Mas, além dos estudantes dentro do lar, você tem também os pais que estão fazendo trabalho remoto dentro de casa, que precisam desses objetos de conexão, não é? E em famílias de baixa renda, atualmente, você vai encontrar um certo número de pessoas que estão, irmãos mais velhos, pai ou mãe, tentando manufaturar alimentos e vendê-los através do WhatsApp, como bolos, salgados, etc., bem como também objetos de uso pessoal, como roupa, máscaras, não é, que eles podem vender, e estão precisando exatamente daquele WhatsApp e daquela conexão para tentar trazer para dentro de casa uma renda, enquanto que os filhos estão precisando estar conectados na internet. Imaginem aí os dilemas que a gente tem dentro dessa situação, né? Quem é prioritário no uso dos recursos de celular, internet e computador? Bom, a gente então pode dizer o seguinte, que existe aí um contínuo de situações, né, um contínuo de posições, onde dentro de um extremo a gente tem famílias onde os computadores abundam, onde o Wi-Fi é de alto calibre, onde você tem um quarto para estudos dedicados apenas àquilo, não é? E você tem na outra ponta famílias, não é, que têm a conexão, né? Isso eu estou pensando só entre quem tem a conexão. Mas essa conexão ela serve somente para o WhatsApp. E muitas vezes a conexão se faz em cima de dados 3G. Então nós temos, entre quem tem essas possibilidades, já uma disparidade muito grande. E quando a gente coloca junto a isso uma parte muito grande da população que não tem acesso nenhum a isso aí. Então é uma desigualdade econômica muito grande, não é? E que tem um impacto sobre o acesso à educação. É muito, assim, é interessantíssimo que isso esteja acontecendo, a possibilidade dessas crianças jovens terem acesso aí às suas aulas, mas a gente tem que se lembrar que nem todos estão conseguindo perfeitamente ter acesso a elas. Outra desigualdade são as desigualdades regionais. Por exemplo, basta a gente pensar aqui que nós temos um mundo urbano e um mundo rural. No mundo urbano e no mundo rural, as coisas são meio diferentes. Quando a gente pensa no mundo rural, por exemplo, no mundo urbano a gente já viu, né? No mundo rural, a gente sabe que tem pessoas que têm e que não têm, e mesmo entre as que têm acesso, tem economicamente a possibilidade de ter os objetos, elas se situam em regiões que não têm conexão com a internet, ou mesmo conexão para o celular o tempo todo. As conexões são fracas, as conexões caem, etc. Quando a gente pensa também em desigualdade regional, a gente pode pensar também nos estados. Eu olhei também na PNAD, os dados do Ceará, que é um dos estados que menos tem acesso, né, a esse tipo de recurso, e peguei o estado que tem mais acesso, que é o Distrito Federal. Então, quando a gente olha para computador ou tablet, no Ceará são 34% das famílias que têm isso. Isso é mais do dobro no Distrito Federal, é 72%.
A internet, ela passa de 68% das famílias no Ceará para 94% no Distrito Federal. A banda larga, ela passa de 58% no Ceará para 78% no Distrito Federal. E quando a gente agrega esses dados, computador, tablet e banda larga no Ceará, nós só temos 31% dos domicílios com esse tipo de equipamento. E isso é mais do dobro no caso do Distrito Federal, que é 67%. Outra diferença interessante, mais uma vez, interessante do ponto de vista aqui da reflexão da gente, né, diz respeito ao sexo mesmo das pessoas. Muitas meninas e moças, quando não estão na escola, passam o dia em casa, elas são pressionadas pela família, pela uma parte da nossa população, pela cultura que nós temos, pela maneira que nós percebemos o papel do homem, o papel da mulher. Então, essas meninas, elas são mobilizadas para as tarefas domésticas dentro de casa. Como elas estão ali sem fazer nada, né, porque não está tendo aula, então elas são direcionadas a preparar os alimentos, a lavá-los, a passar roupa, enfim, a realizar o conjunto das tarefas domésticas dentro de casa, né? Quando elas estão na escola, inclusive, estou me lembrando aqui do que diz a Unesco e a Unicef, elas estão de alguma maneira mais protegidas, porque dentro daquele espaço existe a garantia de que elas vão ter acesso à educação. Finalmente, né, tem uma outra desigualdade aqui que eu sublinhei, que é a questão etária, né? Nós temos diferentes usuários de diferentes idades usando a internet agora nessa dinâmica. Alunos, eles são jovens, né, por definição, ou seja, é aquilo que a gente chama de nativo digital, esses meninos já nasceram com o computador, com o celular na mão, né, eles brincam com isso desde pequeno, quando tem o acesso, né, e no caso dos professores, a situação é um pouco mais complicada, né? No caso dos professores, a gente tem várias gerações, e para resumi-las, a gente pode falar daqueles que são nativos digitais, os jovens, que nasceram nesse universo, hoje em dia, dessas novas tecnologias, das TICs, né, como eles dizem, as tecnologias da informação, e que é uma linguagem que eles dominam desde o berço, praticamente. E nós temos, como eu, os imigrantes digitais, né, que não conheceram esse tipo de linguagem quando eram criança. Eu mesmo só aprendi a usar um computador, a me conectar com a internet, já com mais de 30 anos. Então, eu sou o que a gente chama um imigrante digital. E parte dos nossos professores, das nossas escolas, são imigrantes digitais. Não tem a facilidade que tem os jovens, né, a utilizar esse conjunto de recursos. Eu vou concluir essa questão da desigualdade ainda, citando aqui 3 falas que eu ouvi nessas conversinhas que eu tive com esses professores, tá certo? Elas me parecem bastante emblemáticas das diferentes situações. Conversei com uma professora nativa digital, uma jovem, trabalha numa escola pública, então ela está super confiante no que vai acontecer, ela diz que está difícil, e que eles são obrigados a se reinventar, mas que vai dar certo. Uma outra professora, ela, uma imigrante digital, que é coordenadora da escola onde ela trabalha, ela diz o seguinte, eu adotei o que ela me disse, né? Ela disse assim, quando começou toda essa história, eu, já pensando em me aposentar, com 26 anos de educação, tive a seguinte sensação, caramba, eu estava no século XX, fui jogado no século XXI. Eu fui dormir no século XX e, de repente, eu acordei no século XXI, tendo que me virar nos 30. Eu não usava essas tecnologias. Para falar a verdade, eu nem gosto das redes sociais. Eu costumo dizer, brincando, que a minha cabeça é analógica e não digital. De repente, tive que aprender e tive que usá-las. Muitos professores são jovens e não têm essas dificuldades. Mas eu acho que isso veio para ficar. Outra professora, a última, né, que também é responsável pela gestão da sua escola, a professora Socorro Vilhena, ela diz o seguinte, o fosso entre alunos que podem e alunos que não podem é grande. Os que têm tudo, computador, internet, tudo, muitas vezes nas escolas particulares, escolas caras, e do outro lado a gente tem aqueles que estão vivendo uma situação bizarra, crítica, com parentes que adoeceram, alguns que pegaram. Eu mesmo conheço pelo menos 9 ou 10 crianças que me falaram dos sintomas, que estão com sintomas.
Tem aluno que ia para perto da barbearia para pegar o sinal da internet no celular, para receber as tarefas. Aí a barbearia fechou. Tem aluno que recebe as tarefas por WhatsApp. Os alunos tiveram resistência no início. Muitos estão apavorados. Não com a aula remota, mas com o que está acontecendo. Eu diria que todos os professores estão envolvidos, mas têm sentimentos diversos. De repente, a escola fechou. E aí, tivemos que começar. Alguns professores querem muito, outros têm mais dificuldade. Eu estou tentando, mas eu estou muito cansada. É isso. Vai lá, Alex. Alexandre, você agora. Não íamos fazer o inverso, falar primeiro dos professores, mas... Você prefere? Eu acho que é porque eu posso complementar com alguns dados dos alunos. Certo. Bom, como eu tinha dito no início, mas algumas pessoas entraram depois, justamente por conta da pandemia e por ouvir os professores em vários grupos de WhatsApp que a gente participa, relatar as dificuldades que estão tendo, fora as dificuldades emocionais que um momento como esse, que nenhum de nós passou, né, traz à tona. Muitos professores colocavam, né, alguns dilemas, algumas questões nos grupos que eu faço parte. Então, por conta disso, eu e o professor Irapuã decidimos fazer uma pesquisa nacional, para saber como é que estava a vida dos professores na quarentena, né? E foi bem interessante, porque, assim, a gente utilizou um questionário online, um formulário Google, e começou a divulgar. Primeiramente, bombou aqui no Ceará, né? Então, assim, como a gente mora aqui, muitos colegas, muitos alunos difundiram esse questionário, mas chamou muita atenção que muitas pessoas de outros lugares passaram a responder. E aí eu tive a ideia de ir para as páginas de Facebook de todos os estados que tinham e pedir para participar, e coloquei o questionário lá. E durante umas 3 semanas, que é mais ou menos o tempo que tem esse questionário, que ele está no ar, hoje eu já tenho mais de 5.800 respostas. Né? Nós temos respostas de todas as modalidades de ensino, né? A gente tem resposta da educação infantil ao ensino superior, muitas respostas, o que vai dar uma boa reflexão sobre como é que isso está acontecendo para cada um dos professores, né? Claro, é uma pesquisa que foi feita por adesão. Isso aí já significa que, claro, uma parte das pessoas quem não tem Facebook ou quem não usa o WhatsApp, vai ser muito mais difícil de ser acessada, claro, isso são limitações metodológicas que a gente sabe que tem, mas está sendo bem interessante porque uma pesquisa desse tipo ajuda, inclusive, a ter um certo feedback também. Então, muitos professores me escreveram, pediram para ser amigos no Facebook, relataram algumas coisas. Então, assim, eu vou apresentar para vocês os dados, de uma certa forma, dados brutos da pesquisa, né, que ainda está ocorrendo, mas que eu achei que era fundamental de já trazer, porque é bem emblemático e corrobora muito com as coisas que o Domingos estava colocando a respeito da desigualdade. Né? Quando a gente fala dos professores, a gente também está falando de desigualdades, né? Dos professores, eu vou dar alguns dados aqui para vocês, só para vocês terem ideia, mais de 50%, 52%, mais ou menos, ganham até no máximo 5 salários mínimos, né? Mas tem, inclusive, gente que ganha menos de um salário mínimo, o que, por lei, né, é até contrário. Mas nós temos esses casos. Nem todos os professores, por exemplo, têm smartphones. Tem 10% dos que responderam, e eu vou estar sempre falando com base nesses 5.800 que apresentaram, né, que preencheram o formulário. Desses 5.800, que um detalhe também que é importante ser dito, a gente teve respostas de todos os estados.
mas é uma coisa que é bem emblemática também, é que as desigualdades nas respostas também mostram um pouco essa desigualdade no acesso à internet, no uso das redes sociais também. Apesar de ter colocado em todos os grupos, né, de todos os estados, a gente tem respostas muito mais de mais estados do que outros. Por exemplo, Ceará, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são os principais estados a responderem a esse formulário. Os estados do Norte, por exemplo, e muitos estados do Nordeste, nós tivemos respostas muito, muito pequenas, certo? Então, assim, isso já é um elemento que é importante de se considerar. Então, nós estamos falando de professores, claro, que também são muito desiguais. Né? Apesar de 60% dos que responderam serem concursados efetivos, mas nós temos ainda um número muito grande de professores que ou são terceirizados, voluntários, CLT, e isso, claro, temporários, e isso, claro, vai impactar, por exemplo, inclusive em como está se vendo nesse momento. A gente percebeu, por exemplo, que fazendo um cruzamento entre se acha que a educação à distância seria uma possibilidade para esse momento, a maior crítica que se tem, de fato, né, a maior porcentagem mesmo de respostas negativas são, de fato, dos professores da rede pública, certo? E que são concursados, que são efetivos. Ou seja, os professores temporários, principalmente, certo? Os CLTs, certo? E os terceirizados, eles acabam dizendo que, né, numa proporção maior, que acha que a EAD, de fato, seria uma possibilidade para esse momento. É um número até alto de professores que acham, sim, que a EAD seria uma possibilidade. Mas, como o Domingos falou, a gente tem que pensar, quando pensa as desigualdades, pegando várias variáveis, né? E a questão etária é uma delas. Uma das perguntas da pesquisa era qual o grau de conhecimento que as pessoas consideravam ter, sendo uma escala de 1 a 5, sendo 1 quase nada ou nada de conhecimento sobre a tecnologia e 5 total conhecimento. As pessoas, em geral, marcaram 3, ficou uma média de 3,35, né, o grau de conhecimento que os professores imaginam ter sobre a tecnologia. Quando a gente vai pensar isso em termos de faixa etária, você percebe realmente que a cada década que passa, o grau de conhecimento diminui mais ainda. Isso que o Domingos falou, dos nativos digitais e dos imigrantes digitais, né? Então, nós tivemos respostas inclusive de muitas respostas de professores acima de 60 anos também, certo? E respostas que iam desde menos de 20 anos até mais de 65 anos. Claro que o maior número de respostas está entre 30 a 40 anos, certo? Porque, de fato, isso aí também é confirmado pelo censo, né? O número de professores está principalmente nessa faixa etária, mas é claro que isso tem implicações. Muitos dos professores, até esse momento da pandemia, não utilizavam essa tecnologia que foi necessária. Por exemplo, hoje nós estamos aqui numa live utilizando um aplicativo que eu descobri ontem e que foram os jovens alunos do laboratório que eu faço parte, o LEPEC, que me ajudaram. Eu coloquei que estava com dificuldade, e eles foram lá e me disseram, sugeriram, me mandaram já um vídeo, um tutorial para baixar, para explicar como é que funciona. E, claro, eu fui lá e eu fiquei me colocando no lugar dos professores que não têm esses alunos, por exemplo, para ajudar de forma tão rápida, como foi o caso. Por sua vez, também, a desigualdade, ela aparece, né? Se nós pensar nessa questão da educação à distância ou do ensino remoto, né, que não é a mesma coisa, mas, enfim, são essas duas coisas que estão postas, requer uma série de conhecimentos, certo? Uma série de dispositivos, mas também requer uma situação de
né, de infraestrutura que nós não temos. Hoje, por exemplo, eu passei o dia inteiro sem internet, já desesperada, porque não ia conseguir estar aqui nesse momento. Isso é um elemento que é fundamental. Eu estou falando de uma pessoa que mora numa capital, né, e que tem uma internet residencial. Nem todos os professores, por exemplo, da pesquisa, têm internet residencial. É um número pequeno, os que não têm, claro. Os que têm planos de celular, ele é menos ainda, quase 30% dos professores não têm, um pouco mais de 30% não têm internet, plano de dados no celular. E, claro, a internet no país não é uma internet confiável, não é uma internet rápida, não é uma internet ágil, uma que a gente possa, de fato, ter certeza que vai funcionar e vai funcionar naquele momento, né? Eu recebi muitos feedbacks, né, de professores, e um que me chamou muita atenção foi de uma pessoa que mora em Brasília, né, na capital do país, e que disse que lá na escola dela, os professores têm que ratear e pagar a internet para ter internet. Então, imagina, olha a situação, nós estamos falando de professores que estão na capital do país, certo? Não estão no plano piloto, mas estão na capital do país, certo? Imagine, então, como é que ficam as populações ribeirinhas, como é que ficam as pessoas no sertão, como é que ficam as pessoas no interior, já que nós temos 5.500 municípios no país. Então, as desigualdades regionais, elas aparecem de forma bastante evidente também. E aí, eu vou dar também alguns dados para que vocês tenham ideia, né? 90% dos professores têm smartphone, 89% têm notebook, só 23% têm PC, e 16% tem tablet. Lembrando que esses dados são todos dados da pesquisa, não são os dados do censo, certo? Foram dos respondentes. 5.800 professores responderam, né? Mas essas diferenças, elas são muito gritantes mesmo quando a gente começa a ver os dados separadamente. 59% relataram que estão trabalhando mais do que antes, certo? Então, uma porcentagem, inclusive, grande de pessoas que dizem que estão trabalhando mais de 12 horas por dia ou mais de 5 dias por semana. A pandemia, ela trouxe essa realidade, né, de você ter que se adaptar, como o Domingos relatou aí, né, dos professores, ter que se adaptar rapidamente, inclusive, a aprender novas tecnologias, usar novas tecnologias, plataformas que você não conhecia e que você passou a ter que usar, né, e principalmente tentar encontrar uma forma de motivar os alunos, que é uma coisa que depois o Alexandre deve tocar, né? Não é a mesma coisa estar em sala de aula, todos nós somos professores, sabemos o quão importante é a interação, né, o quão importante é o feedback, é olhar, né, no olho a olho, né, os professores, isso acabou sendo uma realidade muito tocante, porque muitos deles, por exemplo, nunca tinham feito um vídeo, muitos deles nunca tinham participado de uma live, né? Pelo contrário, 17% dos professores disseram que nunca tinham feito nenhuma das atividades que eu coloquei lá como opção. O que os professores, em geral, faziam antes eram PowerPoint ou Press, né? Slides, portanto, colocar algum texto em plataforma ou algum tipo de reunião já virtual. Mas todas as outras coisas, de gravar vídeos, né, de fazer outros tipos de atividades, ou fazer uma aula virtual, né, isso os professores, de fato, não faziam. E isso acabou fazendo com que eles se sintam, de fato, muito pressionados. Só 30% deles consideram que as instituições não estão cobrando que eles realmente façam atividades, né? Então, Daniel, um dos garotos que eu entrevistei, ele vai dizer exatamente isso que você está falando. Ele diz, eu tenho saudade da escola, porque lá a professora sabe ensinar. Quando ela vai para a videoaula, ela não sabe fazer. Eu tenho a impressão que ela está insegura, eu tenho a impressão que ela não sabe. Porque é isso, né? O fato de você ser professor pressupõe um grau de conhecimento sobre algumas coisas, mas quase nunca ou nunca a gente pensou numa possibilidade dessa, de ter que usar esse tipo de tecnologia e usar e ser natural, né?
agir de forma, entre aspas, natural nesse momento, né? Muitos professores, por exemplo, podem ser tímidos, mas no contato com os alunos, na interação, né, na sala de aula, com tudo que tem, né, de bom e de complicado, a aula consegue fluir. Outra coisa é você assistir a aula, né, o professor falando, mediado por uma máquina e com muito menos interação do que se tinha anteriormente mesmo. Então, isso muito provavelmente vai acontecer com muitas pessoas. Alguns professores que dão show, entre aspas, né, utilizando a plataforma por uma série de motivos, eles não vão conseguir fazer da mesma forma. E, claro, professores são pessoas, e como tal, nesse momento, também tem uma série de outras obrigações em casa, né? Não necessariamente, por exemplo, o professor tem um lugar tranquilo, como esse aqui que nós estamos, que a gente está podendo falar sem ser interrompido, falar sem ter que brigar com o filho, com o cachorro, enfim, com o marido, certo? Então, assim, nem todos os professores têm as condições estruturais que são necessárias para você conseguir se concentrar e pensar e elaborar raciocínios, ou seja, não é de fato tão simples assim mesmo, né? Então, isso faz com que os professores estejam se considerando muito cansados, muito exaustos. Daniele, outra coisa que eu achei interessante no que diz respeito às aulas a partir de casa, né? A gravação do vídeo, na verdade, é que alguns professores que eu entrevistei vão dizer que não é o fato da aula que incomoda, é o fato da privacidade deles ter sido invadida. Ou seja, eles são obrigados a filmar a própria casa e nem sempre eles têm um espaço com livros atrás, como você, ou eu, ou o Alexandre, para fazer essa mise-en-scène, né, do intelectual, etc. Muitas vezes a casa dele é pequena, mora com outras pessoas, tem crianças correndo, cachorro latindo, e isso incomoda. É a privacidade deles que, de repente, foi exposta, malgrado eles. Eu quero até tocar nesse assunto ao final, porque ainda tem um outro elemento, certo? Sobre essa questão da privacidade. Depois eu volto a ele, mas é isso que você disse mesmo. Então, assim, 30% dos professores, por exemplo, estão trabalhando mais de 5 dias por semana. Embora sempre se fale que o professor leva trabalho para casa, né, e isso a gente sabe que é verdade, mas parece que agora, por conta dessa questão das atividades remotas, do home office, isso ficou mais evidente. Muitos professores relatam, inclusive, de que os chefes, os coordenadores, não levam em consideração, por exemplo, os horários, pedem coisas em horários inadequados, certo? Não entendem que existe um horário comercial, que existe um final de semana e que eles acabam tendo que trabalhar o tempo inteiro. Fora todas as outras atividades, inclusive lives, que os professores acabam assistindo nesse momento também, ou sendo, de uma certa forma, instigados a assistir. Então, acaba que isso é um elemento a mais para ser colocado nessa questão. Na pesquisa, 75% das pessoas que responderam são mulheres. Isso chama bem a atenção. Nesse caso, confirma também o censo, porque também de mulheres, né, são as mulheres as principais docentes do país, né? O maior número de docentes do país está concentrado mesmo nas mulheres. E aí vem outros elementos de desigualdade. Nesse momento também, que as pessoas estão em casa, as mulheres, elas também são as que fazem as tarefas domésticas principalmente, né? Já vários estudos mostram isso, como, né, há uma desigualdade, de fato, na divisão do trabalho doméstico, e então as professoras não ficam, né, fora disso, pelo contrário, elas acabam tendo que trabalhar, né, em casa, tendo que fazer as atividades do colégio e pensar em como ir aprender essas coisas e aprender para ontem, né? Então, assim, é uma sensação, de fato, muito, muito grande. Então, assim, para não me alongar muito, eu queria dizer que, assim, tem diferenças também em relação às atividades que os professores fazem. Claro, as diferenças têm muito a ver também ou com,
né, o nível de ensino que ele trabalha. É claro que na universidade, por exemplo, muitas pessoas marcaram a opção de participar de banca, de orientar trabalhos acadêmicos, né, enfim, que são coisas que são muito próprias do trabalho da universidade. Já no ensino fundamental, educação infantil, se marca muito planejar as aulas, mandar as tarefas para os alunos, orientar os alunos nas plataformas, e também tem diferenças em relação a essa questão, né? Então, é diferente, né, de professor de nível para nível também, certo? Uma coisa que eu queria falar ainda para vocês é que a gente perguntou, né, o que é que eles... qual é o sentimento que os professores estão tendo nesse momento, certo? E aí eles disseram, a gente colocou várias opções de sentimentos positivos e negativos em relação a esse momento, e foi muito evidente como esse momento está mexendo, né, está impactando muito negativamente mesmo a saúde dos professores, certo? Só para que vocês tenham uma ideia a respeito dos sentimentos, deixa eu só abrir aqui para vocês. 76% dos professores disseram que estavam se sentindo ansiosos. 68% estão se sentindo... 64% estão se sentindo com apreensão, certo? 46%, por exemplo, estão sentindo irritação, certo? Esse momento está causando irritação. 68% dizem que estão esgotados, que estão cansados, né? E 58% estão se sentindo com medo, estão se sentindo amedrontados. Tinha outros sentimentos como tristeza, preguiça, certo? Desânimo. E aí, tinha também os sentimentos positivos, né? Paciência, calma, disposição, serenidade, mas é impressionante como todos esses outros sentimentos, certo? Tem uma diferença de pelo menos 50 pontos percentuais aí, o que mostra que como os professores estão. É bom que a gente relembre, né, que essa categoria é uma categoria muitas vezes, né, maltratada. Ela é maltratada pelos governos, ela é maltratada no salário, ela é maltratada pela sociedade, e diferentemente, por exemplo, nós estamos vendo uma campanha, inclusive, bem bonita, saudando os profissionais da saúde, que merecem todo o respeito, realmente, por tudo que estão fazendo nesse momento, mas nós não estamos vendo esse mesmo tipo de campanha para os professores, né? E os professores, então, assim, a gente tem sempre uma situação muito ambígua, né, quando se fala em professores. Ao mesmo tempo em que a gente vê, inclusive na internet, muitos memes, muitas falas dizendo que vocês mereciam ganhar muito mais, inclusive de mães, principalmente, ou de pais, que agora, nesse momento, estão tendo que ensinar para os filhos ou acompanhar mais de perto os filhos no que diz respeito a essa questão educacional. E aí a gente vê uma série de pessoas até colocando essas questões positivas, de como os professores são heróis, são guerreiros, certo? Como eles são... como é incrível que eles consigam dar conta de tantos alunos assim, se os pais mesmo não conseguem dar conta de 2 ou 3, mas a gente não está vendo um clamor, de fato, social, né, para louvar o trabalho que os professores têm e o desempenho e o desejo de contribuir que os professores realmente têm. Então, assim, é uma categoria que realmente, não à toa, está tão cansada. Tem todos os motivos, de fato, para estar. E aí eu queria, só para terminar, para não me alongar mais, falar sobre essa questão da privacidade que o Domingos tocou. Além de todos os elementos que são super complicados nesse momento, e antes de até de falar sobre o que eu queria falar, eu queria lembrar uma coisa. Há poucos anos nós tivemos uma reforma do ensino médio, que traz novos elementos para a escola, para o ensino médio, sobretudo, que traz a questão da educação à distância
como uma possibilidade real. Nós sabemos que muitos grupos educacionais, muitos grupos empresariais tiveram um papel fundamental na aprovação dessa reforma, que não era a reforma que os professores queriam, certo? Não eram as reformas que realmente possibilitariam, né, que a gente pudesse, através da educação, minimizar ou diminuir as questões da desigualdade, né, das possibilidades, inclusive, de ascensão, de mobilidade social. E a gente sabe que, não à toa, muitos professores estão com medo, inclusive do que pode vir por aí, porque realmente essa questão do ensino à distância, ele vai aparecer com força depois desse momento, e nós não sabemos até que ponto esses grupos vão influenciar, e principalmente o governo vai acatar, né? Não sabemos a força que nós teremos, inclusive, para poder ponderar, para poder pensar sobre todas as questões que significa, né, ter isso como uma política realmente cotidiana na escola. Até então, a gente via que tinha muita resistência, né, e se falava, inclusive, apesar de ter sido já aprovado, se coloca para os estados a possibilidade de os estados pensarem isso, como fazer isso e se vão fazer, depende das condições regionais também, mas agora, por conta da pandemia e agora do fato de que as escolas estão utilizando todas essas possibilidades, essa discussão ela vai aparecer com mais força nos próximos anos. Certo? E isso realmente nós precisamos ficar muito atentos, porque a gente precisa, no mínimo, fazer um bom debate sobre o que significa ter isso num país que é tão desigual. Nós temos hoje crianças passando fome porque não tem a comida da escola, né? Como é que a gente pode pensar, de fato, em oferecer esse tipo de ensino para pessoas que não vão ter a mínima condição de fazer? Como você citou aí na sua fala, Domingos, alunos pegam a internet de outros lugares. Tem lugares que você mora com várias pessoas, tem um cômodo, 2 cômodos em casa. Como pensar em condições tão desiguais? E estamos vendo aí toda uma campanha, por exemplo, para que o Enem se realize a pau e pedra, né? A gente sabendo que isso, de fato, vai favorecer a um público que já tradicionalmente vem sendo favorecido por uma educação que é dual e que é desigual, como é a que a gente tem. Mas, só para terminar, eu queria falar sobre a questão da privacidade no que diz respeito aos professores. Além do fato dessa privacidade de você entrar na sua casa, né, e ter que gravar o seu lugar, né, nós estamos num momento em que a ideologia da escola sem partido é uma ideologia muito forte, certo? Já temos toda uma discussão de que não pode se gravar professor em sala de aula, alguns deputados defendendo que pode ser gravado sim, certo? Alguns professores se sentindo extremamente acuados, principalmente professores de humanas, que tocam em temas sensíveis, né, em temas que, de uma certa forma, trazem um debate para a sala de aula, e agora esses professores eles estão tendo um momento de estar ali sendo gravado pelos alunos, e isso sendo utilizado muitas vezes contra eles, certo? É um elemento, por exemplo, nós estamos falando agora de um aluno que está assistindo uma aula de um professor, e que está assistindo o pai, a mãe, os irmãos, outras pessoas, certo? E que num momento como esse, que é tão delicado, que tudo é visto, né, de forma muito deturpada, né, isso traz um impacto muito grande para os professores. Então, imagine, eu já recebi informações sobre esse tipo, de que tem professores que já estão sendo, de uma certa forma, punidos por coisas que eles falaram na disciplina, e que os alunos agora, inclusive utilizando redes sociais, estão colocando à tona, né, essas questões, humilhando o professor, expondo o professor. Então, é um elemento a mais para a gente pensar, além de todas as questões estruturais, emocionais, de tempo, dificuldades cognitivas, todas essas outras questões ainda se interpõem essa outra, que para os professores é um tema, de fato, extremamente
sensível, porque diz respeito à questão da autonomia, do respeito, do conhecimento, do amor ao saber, que está sendo jogado no lixo com ideologias como essa do Escola Sem Partido. Bom, era isso que eu tinha para falar. Legal, muito bom, Dani, Eli, Domingos, todos que estão acompanhando aí. Esse é um debate muito, muito rico, né? A gente está aqui tangenciando algumas das questões mais graves, né? E eu faço coro com os colegas a respeito das principais, né? Assim, diante de tudo que nós estamos vivendo, é impossível não pensar na importância do fator escola, né? Pensar, antes de se pensar nas atividades de ensino e de aprendizagem remotas, a gente precisa lembrar qual que é o lugar da escola nesse nosso modelo de sociedade. Se alguém acha que é possível imaginar uma estrutura social como a nossa num país das proporções do Brasil, ou em qualquer sociedade contemporânea, sem a instituição escolar, isso é quase como se fosse um delírio, né? Não só em termos de aprendizagem dos conteúdos escolares, mas a socialização inerente à instituição escolar, a inclusão na vida social, política, na vida econômica, ela passa, de fato, pela escola, e os pais, eles têm só uma pequena experiência do que seria tentar, mas essa tentativa de se fazer o ensino em casa, ela é incondizente com o que é possível se fazer na escola, né? E uma das 5 mensagens do relatório do desenvolvimento humano de 2019 é que nós estávamos vivenciando a eclosão de uma nova geração de desigualdades, isso que o Domingos e a Daniela têm mostrado, né? Principalmente com a divergência nas capacidades avançadas, o acesso à tecnologia, o acesso a esses meios, ele faz parte dessa nova geração de desigualdades que se amplia. E aí, no relatório, até 2019, a gente falava, o relatório indicava que, apesar dessa nova geração de desigualdades, que vai tomar proporções que nós não temos ainda dimensão do tamanho, do impacto dela na desigualdade global, né? Apesar disso, havia uma convergência nas capacidades básicas. O que os dados estão nos mostrando, assim, inicialmente, com a pandemia, é que, além dessa nova geração de desigualdades, nós estamos retomando antigas desigualdades e antigos fatores. Um deles que eu acho que nos parece que está vizinhando, quer dizer, já é forte, né, mas a vizinha com mais assombro é a questão da fome, né? Então, isso é realmente muito grave, e o acesso das crianças às escolas e tem tudo a ver com isso, né, das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Eu fui convidado aqui pela Dani e pelo Domingos para participar dessa conversa, mas para falar um pouquinho dos dados que eu e um colega, o Williams, também somos integrantes do LEPEC, e estamos coletando também dados sobre os estudantes, mais ou menos na linha do que a professora Daniele tem feito com professores, nós estamos fazendo com os estudantes para pensar nas relações deles com os meios tecnológicos e com as possibilidades de ensino, aprendizagem remotas, né, à distância. Eu acho que um tema que foi tocado aqui, que que tem mexido muito com os estudantes, né, a insistência, a persistência do Ministério da Educação na manutenção do Enem, né. Circulou uma propaganda recente do ministro, do atual ministro da Educação, falando que o Enem era uma competição, que ele não era um instrumento para promover justiça social. E o ministro está muito enganado quando fala isso, porque o Enem, desde quando ele surgiu, em 1998, e todo o seu desenvolvimento, seu auge entre 2009 e 2015, quando ele chegou a ser a segunda maior avaliação
escolar, né, a avaliação de aprendizagem do ensino do planeta, o Enem ele surge numa constelação de instituições voltadas justamente para a promoção da justiça social por via da educação. O Enem ele é uma avaliação que visa a sua principal missão era produzir indicadores para os ajustes da educação, enfim. E ele traz o seu próprio sentido se se insiste em realizar nesse contexto em que nós vemos que, na verdade, ele serviria nesse instante justamente pelo contrário, né? Ele serviria para promover uma exclusão muito grande. Então, eu gostaria de passar rapidamente os dados. Acho que eu vou conseguir partilhar a tela aqui. Eu gostaria de partilhar, vamos ver se dá certo isso aqui. Aparecendo. Nós estamos realizando, então, uma pesquisa com estudantes de todos os níveis, da educação básica ao ensino superior, sobretudo o ensino médio. Agora, nossa intenção é ampliar os dados aqui para o Ceará. Eu já vi que teve uma contribuição recente aqui do pessoal da SEDUC, então nós estamos alcançando uma boa quantidade de estudantes. A tela está aparecendo certinho aí, Daniela? Bem, dos dados que nós temos até agora, nós percebemos que, embora durante o período mesmo com o distanciamento social, as escolas têm realizado atividades remotas por meio de recursos tecnológicos, né? 71% dos estudantes que responderam, nós temos cerca de 2.000 respostas no momento, dizem que as atividades seguem funcionando, né? Isso é mais presente no ensino médio do que no ensino superior. Uma das questões que nos chamou a atenção aqui, e isso dialoga com o que o professor Domingos colocou anteriormente, é se a escola, se o estudante recebeu algum tipo de auxílio para alimentação no período de distanciamento social. E nos chama a atenção que quase metade dos estudantes não receberam esse tipo de auxílio. Então, sabendo que a questão da alimentação é fundamental para a manutenção das atividades escolares, faz parte também dos trabalhos necessários da escola para a manutenção da educação e da própria cidadania, né? Temos aí que 45% dos estudantes dessa nossa pesquisa não receberam nenhum tipo de auxílio. As atividades que as escolas estão tentando realizar são aulas ou atividades remotas, né? Poucas chegaram a suspender as atividades. Essas aulas elas são remotas, elas são ou sincrônicas, né? Que elas estão acontecendo ao vivo, como a gente tenta fazer nas lives, ou gravadas, né? A maior parte delas são gravadas. Nas universidades, a gente vê que há um maior número de estudantes que tiveram as atividades suspensas. Isso, assim, nos indicia a entender que as universidades ainda têm um pouco mais de autonomia para manter ou não as atividades, né? Perguntamos o que os estudantes mais têm feito durante o período de distanciamento social, e aqui aparece... tenho ficado assistindo séries, filmes no YouTube, tenho ficado bastante nas redes sociais, ouvindo música, realizam atividades domésticas, 62% deles têm realizado leituras, ficam vendo televisão, né? E essas têm sido as principais atividades durante o período de distanciamento social. Quais recursos tecnológicos os estudantes dispõem? A maior parte deles, 97% dos que responderam, né? Claro, todos eles que responderam têm algum, ou pegaram emprestado para responder, a maioria tem algum meio, né? A maioria dos estudantes usa os smartphones, né? É o principal veículo aí que dispõe para acessar as atividades remotas.
Desse total, desses 97%, é interessante perceber que ele é o principal instrumento tanto para alunos do ensino médio quanto do ensino superior, mas no ensino médio são poucos os alunos que têm notebook ou computador pessoal. Já desses que responderam que, lembrando, é uma coorte bem específica, né? Então, há de se pensar que as atividades elas devem ser tratadas como atividades que são para o smartphone, né? Isso limita um bocado. Dos que responderam, 93% dos estudantes têm conexão da internet residencial, 66% contam só com planos de dados e 3% responderam que tinham internet gratuita, né? Então, esse dado ele nos indica que a gente não tem esse tipo de internet disponível, né? 75% dos pesquisados não haviam participado ainda de atividades remotas antes do período de distanciamento social. Então, isso é tudo muito... Então, se é novidade para os professores, no sentido de pensarem quais são os meios, quais são as metodologias, as práticas possíveis, né? O que dá, o que não dá para fazer. Para os estudantes também é algo muito, muito novo, apesar da questão geracional, a gente vê que boa parte deles, mesmo esses que responderam, nunca haviam realizado nenhum tipo de atividade como as atuais, né? Nós fizemos também uma pergunta semelhante a que a professora Daniele e Irapuan fizeram, né, sobre a relação, mas aí não numa escala, né? Nós deixamos assim, qual que é a relação, como cada um avalia a sua relação com os recursos tecnológicos e softwares, né? 57% dos estudantes disseram que têm facilidade para utilizar esses recursos e 22% disseram que podem aprender a utilizar, só 16% acham que têm dificuldades para utilizar. 70, ou quase 80% dos nossos pesquisados afirmaram que têm estudado durante o período de distanciamento social. É um número expressivo, mesmo com tudo que tem acontecido, né? Quanto tem estudado durante o período de distanciamento social? Aí a gente começa a verificar os impactos, né, do isolamento nas possibilidades de aprendizagem, né? 50% menos de 5 dias, só 28% 5 dias por semana e 20% mais de 5 dias por semana. Perguntamos se eles têm conseguido se comunicar com as instituições, seja a escola ou seja a universidade, também tem esse problema, né? Com quem falar, né? Como estabelecer esse contato. E 70% sim tem conseguido, e 30% não tentou, e cerca de 5% não consegue falar com a instituição. Nós perguntamos se algum professor buscou contato com os alunos, os professores têm feito esse esforço, né? Então, aqui a gente vê que quase 80% dos estudantes que responderam disseram que sim, os professores buscaram algum contato, e aí nem sempre necessariamente para a realização das atividades da disciplina, às vezes o contato é só para saber como estão, se está tudo bem, se tem recebido alguma informação da escola, enfim. Quais são os meios que os professores têm utilizado para entrar em contato? Então, a gente fez com esse levantamento, a gente verificou que o WhatsApp é a principal plataforma de contato, seguida pelo e-mail, e depois pelas plataformas próprias das instituições. E aí, claro, quando a gente fala das plataformas das instituições, aqui normalmente nós estamos falando das plataformas das universidades. Nesses dados que eu estou apresentando agora, ainda não tenho separado os estudantes de ensino médio dos estudantes de ensino superior. E isso também é uma questão a se pensar, né? As instituições não têm plataformas prontas para... poucas, né? Tem plataformas prontas para uma série de atividades, para tentar simular ou reproduzir as atividades mais ou menos próximas do que se fazia no cotidiano antes do distanciamento social.
Oi. Aqui no Ceará, o governo do estado, ele fez uma parceria com o Google, né? Então eles estão usando uma plataforma chamada Google Suite, que, enfim, é a plataforma que a gente está utilizando aqui no estado. O Google Classroom e o Google Meets, né, tem sido várias universidades e secretarias têm feito essas parcerias, né, para conseguir estabelecer esse contato. Então, também tem uma nova reconfiguração de um campo aí, né? É preciso se pensar qual vem sendo o papel dessas plataformas, o que eles também, voltando na questão da privacidade, né, que tipo de dado eles depois podem tomar contato, né, e depois podem querer usar, a gente sabe bem que esses dados, eles têm um valor no mercado, né, eles têm valor eles podem ser passados, né. Que tipo de atividade os professores que entram em contato das disciplinas têm passado para os estudantes? Então, a gente vê aqui que o que mais aparece são exercícios. Esses dados, é claro, eles estão mais voltados para os estudantes do ensino médio. Textos em PDF, livros também são passados, vídeos, em terceiro lugar, aulas online, só já aí 43%, aulas tentativa de uma realização de aula ao vivo, né? Então são outras modalidades, né? Tem professores que têm passado pesquisas para os estudantes, webconferências, fóruns, aí áudios, apenas 11%, né? Podcasts, esse tipo de recurso, palestras 4%. A gente pergunta se os estudantes têm se engajado nas atividades, e boa parte diz que sim, mas ainda são 70%, 30% não tem conseguido se engajar nas atividades, e aí nós perguntamos o principal motivo disso, e o principal motivo que eles alegam é a dificuldade de concentração, mas seguida da dificuldade de concentração, conexão, meios, tem que dividir o computador, ou o notebook, ou o smartphone mesmo com os pais, não tem pacote de dados da internet, né? Enfim, são diversas as razões para não adesão, né? Algumas atividades remotas têm sido consideradas como avaliação. Então, mesmo diante de dados que têm nos indicado que o acesso está restrito a um grupo menor, algumas instituições, alguns professores, algumas escolas têm insistido na manutenção do fluxo de avaliação dos estudantes. Então, aqui a gente vê que é um dado expressivo, são 76% dos estudantes que disseram que as atividades continuam sendo avaliadas, né? Isso pode resultar num impacto, numa retenção, numa evasão também muito maior do que o esperado, né? O previsto para o ano. Se eles consideram as atividades remotas como uma possibilidade de ensino, aprendizagem e avaliação para situações de distanciamento social, 66% disseram que sim, né? Que essas atividades devem ser consideradas, elas são importantes, devem ser mantidas, e 33% disseram que não. E desses que responderam não, nós temos, assim, que a maioria, como disse, a maior parte está com dificuldade de manter a concentração, mas muitos não têm acesso à internet, não estão acompanhando os aspectos pedagógicos, né? Não estão sorvendo, não estão conseguindo aprender do mesmo modo, né? Estudar e aprender do mesmo modo que faziam nas aulas presenciais, né? Como eles avaliam a aprendizagem por meio das atividades remotas? 69,2% confirmaram que aprendem menos do que no ensino presencial. 10% não saberiam avaliar, 15% aprendem do mesmo modo que no ensino presencial. E uma parcela menor, cerca de 5%, aprendem menos, acha que aprende até mais do que no ensino presencial.
É um dado que também nos chama bastante atenção, e aí ele dialoga com o que o Domingos trouxe aí, com um dado mais concreto, né? Mas desses alunos, desses estudantes que estão respondendo, o questionário segue aberto, né? Na verdade, os dados são só os iniciais. Uma parte muito expressiva diz conhecer alguém da turma que não participa das atividades remotas devido à falta de acesso à internet. A gente tem aqui mais da metade dos estudantes que disseram que conhecem. Então, dá para estimar que há uma quantidade bem expressiva de estudantes que não conseguem acessar, seja por diversos obstáculos ao acesso mesmo. E para esses mesmos que conseguem acessar, boa parte deles não consideram a casa, não consideram o lugar ideal, né? Não tem um canto ideal dentro de casa para que possa realizar as atividades propostas pelas escolas, pelas universidades, né? Então, a gente tem 40% dos estudantes que confirmam isso. E nós fizemos também, inspirados na pesquisa com os professores, um levantamento dos sentimentos mais presentes entre os estudantes, os sentimentos que predominam, né? Nós deixamos aberto, eles podiam escolher mais de um sentimento e o que tem aparecido para nós, de fato, são sentimentos bem negativos, né? São os sentimentos que predominam. É o tédio, em primeiro lugar, a preguiça, o desânimo, a ansiedade, irritação. Os estudantes também, mais da metade deles se apresentam cansados ou com esgotamento, como os professores, tristeza, medo, talvez o medo e a apreensão, a gente vai verificar aí acompanhando os dados, eles talvez eles ampliem aí com essa questão do Enem, né, com a proximidade do Enem e com as políticas que vêm sendo assumidas, né, pelo Ministério da Educação e tal, e algumas secretarias que têm dado aval para isso. Então, são dados que nos preocupam muito e corroboram assim com as preocupações também dos colegas, que eu acho que acaba sendo o tema do que a gente vem discutindo aqui, né? A reprodução das desigualdades, a ampliação das desigualdades no contexto da pandemia, né? São certas decisões que, pelo menos no campo da educação, elas afetam diretamente no problema da desigualdade social. Alexandre. Sim, sim. Só para ilustrar esse último elemento dos sentimentos, né? Eu recebi um videozinho de um aluno da professora Socorro Vilhena, e ele dizia o seguinte: os dois sentimentos que eu tenho, o primeiro é de felicidade, porque eu estou em casa com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, finalmente a gente está junto o tempo todo. E o outro é de tédio. Eu tenho saudade da minha professora, eu tenho saudade dos meus colegas, eu tenho saudade das brincadeiras, é o tédio. Sim. Isso é simultâneo, né? A gente tem... Uma coisa não impede a outra, né? São sentimentos. Claro. O Alexandre, inclusive porque a escola ela é esse espaço de socialização, é esse espaço de encontro, é lá onde você está durante 200 dias por ano, e por mais que, quando a gente é estudante, a gente reclama da escola, mas os alunos sabem também o papel que ela tem. Para muitos alunos, é o lugar da proteção, é o lugar onde você pode comer, é o lugar onde você encontra pessoas, é o lugar onde você encontra amigos, é o lugar onde você se sente acolhido também, certo? É claro que isso não é sempre, nem para todo mundo, certo? Mas isso acontece também, por exemplo, em muitas pesquisas, os alunos colocam como os professores, por exemplo, são os principais incentivadores dele, às vezes até mais do que os pais, certo? Então, a escola é essa instituição que é extremamente complexa, claro, certo? Mas que tem todos esses elementos que, nesse momento, por exemplo, claro, muitos alunos estão, de fato, sentindo falta. Com certeza, com certeza. É muito
tem sido muito discutido, não é de hoje, obviamente, mas claro que com o contexto da pandemia e com essa necessária discussão sobre o ensino remoto, sobre o ensino domiciliar, né, o homeschool, engraçado, né, quando o termo vem para nos bater, ele vem em inglês, não é em português. Mas essa discussão sobre a importância da escola, ela é uma discussão sobre a necessidade da escola, ela é uma discussão central quando a gente fala no próprio tecido social da sociedade brasileira, né? Nós não estamos numa condição de dispensar a importância da escola. A escola ela é fundamental e ela precisa ser preservada. E uma coisa que vocês falaram e que eu estava pensando um pouco enquanto a Daniele contou dos relatos dos professores, uma coisa que a gente discute muito, né, na formação docente, é que parte central da formação para o docente é o conhecimento do conteúdo e o conhecimento da prática, eles não se dissociam. E esse conhecimento da prática do ensino remoto, ele não existe ainda, né? Ele está sendo engendrado, né? Esse conhecimento de prática que se desenvolve em sala de aula, a importância da autonomia da sala de aula, a importância da copresença, isso tudo a gente não tem resposta, né, pronta para isso. E tentar forçar os professores, forçar os estudantes numa relação sem fazer essas mediações, isso tem consequências graves. Daniela, eu estava pensando também naquela informação que você deu, que os professores concursados, eles apoiam menos, por enquanto, o ensino à distância, que os seletistas e os substitutos. E talvez fosse interessante você cruzar essa informação com a idade desses professores, porque provavelmente os professores concursados sejam mais velhos do que os professores seletistas ou substitutos. Talvez valesse a pena você ver se a explicação passa também por aí, né? Não sei. Assim, como grande parte que eu estou tentando pegar aqui, Domingos, é o número de... essa pesquisa, como é por adesão, né? Ela de fato tem umas não necessariamente está bem atrelada também ao censo. Nós tivemos um número muito alto de professores que responderam e que são jovens. Então, assim, a parte que é mais velha, de fato, é um número que, embora seja um bom número, assim, mas em termos... É um bom número porque nós temos 5.800 respostas, então, assim, né, 50 pessoas, 70 pessoas é um número legal, mas, assim, proporcionalmente, o número de professores que responderam à pesquisa principalmente de pessoas que estão na faixa entre, no máximo, entre 30 e 45 anos, principalmente, sabe? Eu acho que tem mais a ver essa questão da adesão de fato, com a forma de contratação, sabe? Eu acho que os professores que estão numa condição, né, de mais vulnerabilidade do seu emprego, inclusive, certo? Eu acho que eles acabam, de uma certa forma, também entendendo ou achando que, de fato, a educação à distância é uma possibilidade mesmo, certo? Há uma resistência, de fato, mais forte entre os concursados. Porque eu não estou mostrando aqui os dados, mas, assim, quando você pega separadamente, é bem alta a discrepância entre como os concursados dizem, que a pergunta era, sim, se você acha que a educação à distância é uma possibilidade, sim, não ou talvez. O grau de sim e de talvez nos outros é bem maior. No caso dos concursados, aí você vê realmente uma diferença. Então, assim, parece ter uma crítica maior à EAD por parte desse grupo. Mas eu vou insistir. Quando a gente fala de nativo digital, é o pessoal que tem mais de 43 anos. Não, sim.
Ou seja, o pessoal que nasceu na década de 80 são os nativos, né? Quem nasceu antes da década de 80, ou na primeira metade de 80, já é considerado imigrante, né? Uhum. Sim, eu vou depois dissecar um pouco mais esses dados para ver o que é que a gente consegue. O Dani, Domingos, nós temos aí algumas perguntas nos comentários aqui do Facebook. Eu posso ler algumas e vocês comentam. Como é que a gente faz? Faz aí a curatela. Certo. A Érica Pontes aqui perguntou, esse número 71% é de atividades remotas ou de aulas? Porque são bem distintas. Não, são atividades, e depois a gente vai separar, né? Essa é uma das questões que nós estamos separando, o que são as atividades e o que são as aulas, de fato são bem distintas. Essas juntam, né, atividades e aulas. Pessoal, quem quiser fazer pergunta ou comentários, né, podem colocar aqui Eu vi aqui, viu, Alexandre? Eu estou acompanhando também pelo Facebook. Certo. Alguns comentários que as pessoas colocaram. Alguém colocou assim, que há um desafio também que a gente não tocou, de fato, mas é da inclusão, né? Se, quando as aulas são presenciais, nós já temos todos os dilemas e as dificuldades, de fato, de, né, incluir mesmo, né, surdos, cegos, alunos com dificuldades cognitivas, com deficiências de vários tipos, né? Imagina agora, por exemplo, né, lidando com essa questão, por exemplo, como é que um aluno cego de fato está acompanhando as aulas, como é que um aluno surdo, nesse momento, está acompanhando as aulas, né? Como os alunos autistas estão se colocando nesse momento, como é que eles estão recebendo todas essas questões. De fato, esse momento, ele não leva em consideração nada dessas diferenças, nada das desigualdades, né? E nada das dificuldades que já se tem normalmente, né? Então, assim, você parte do pressuposto de que as pessoas vão ter todos esses acessos e que cabe ao professor estar lá em sala de aula, motivando, mobilizando os alunos, sem levar em consideração todos esses elementos. Alguém colocou aí e é verdade. Isso torna mais complicada ainda a questão. Com certeza. São desigualdades potencializadas e múltiplas, né? Variadas. Aí há um peso maior para a desigualdade do acesso à internet, né? Que já era uma desigualdade, já era um fator de reprodução de desigualdades educacionais, agora ela é ampliada para esses outros elementos também, né? A Érica aqui comentou que a SEDUC possui uma plataforma professor online e aluno online. As outras plataformas são privadas, há de se saber sobre a privacidade dos dados. A gente passa um pouco, né, sobre essa discussão da privacidade e da liberdade, mas isso também é um tema, né, da segurança dos dados, né, agora isso vai ser fundamental também nós discutimos, né, quem está assistindo às aulas, quem tem acesso a isso. Também a desigualdade entre interior e capital, né, o Domingos passa por aí, o pessoal tem comentado isso, né, a disposição da internet, né. Alguém colocou aqui que os professores, nesse momento, ainda também estão lidando com ameaças de demissões, de redução de salário, todo um elemento, por exemplo, agora, professores de escolas particulares, né, que foi aprovado, por exemplo, aqui no Ceará, redução de mensalidades, e a gente sabe que isso vai impactar, de fato, na vida do salário dos professores, dificilmente os donos de escolas não vão não vão repassar essa redução para o salário dos professores. Outros casos de professores, por exemplo, que iriam ser chamados em concursos e que agora vão estar numa condição, né, de adiamento desses concursos. Enfim, ainda tem todos os elementos, além do fato de que muitos professores têm medo, por exemplo, que esses tipos de plataforma venham, de fato, substituir o lugar do professor em sala de aula, embora se coloque sempre que não é substituível, o professor não é substituível, na prática, a gente sabe o quanto os professores, né, o quanto já está avançando aí
cursos à distância, e ontem mesmo eu estava lendo dado, por exemplo, que até professores de cursos à distância estão sendo demitidos porque robôs estão sendo utilizados para corrigir trabalhos, por exemplo. A figura do tutor, né? Do tutor à distância, faz a moderação e os conteúdos são disponíveis. Bem, as universidades particulares já têm avançado muito. O Tony Ramos aqui, a Márcia disse aqui que meus estudantes falam muito das crises de ansiedade, trocaram o dia pela noite, tem muita dificuldade para organizar uma rotina, assim como nós. A gente tem que pensar também na questão da saúde dos estudantes e dos professores e um outro tema que a gente não toca, né? A questão da disciplina dos horários, né? O ritmo do dia, a jornada, o que era matutino, vespertino, isso tem sido um problema também, né? São muitos fatores. Tem também... colocaram aí, né, reforçar essa questão também da questão da exposição, que os professores agora estão muito mais submetidos, e foi relatado aí que tem alguns casos que as escolas, de uma certa forma, pressionam o que o professor tem que dizer, né, um certo script que ele tem que seguir, certo, nas aulas online, ou seja, tirando, inclusive, a autonomia que os professores precisam ter, né, que é algo que, de fato, nos últimos tempos está batendo demais nessa ideia de que todo mundo pode se meter no que os professores têm a fazer. A Isabel chamou atenção para uma coisa aqui, Isabel de Assis, que essa possibilidade de uma maior adesão de professores temporários às diretrizes de ensino pode ser também vinculado ao fato dos concursados correrem menos risco de serem demitidos ao falarem mal, a crítica, né? A questão da estabilidade, né? Enfim, realmente, claro, né? Isso é grave, né? A gente tá todo mundo mais à deriva, né? Em todas as posições, né? Enfim, professores, há algum posicionamento da SEDUC quanto à possibilidade de extensão do isolamento? Domingos, está sabendo alguma coisa? Eu não... Estou perguntando para a gente? Pois é. Bom, eu imagino o seguinte, as escolas, muito provavelmente, elas serão uma das instituições mais vai demorar para voltar, né? Porque, assim, eu vejo uns vídeos lá acho que é da Coreia do Sul, da China, sei lá, né? E, assim, todo o protocolo de segurança e de saúde que eles têm para, de fato, terem voltado à sala de aula, né? E a gente fica tentando imaginar isso aqui no Brasil, né? Que não seria minimamente aquilo ali. Até porque nós temos, inclusive, discursos muito discrepantes pelo presidente, todos nós estaríamos dando aulas, né? Mas a escola é um lugar de extrema aglomeração, né? As salas de aula são espaços que são salas de aulas quentes, são salas de aulas que não são arejadas, são salas de aulas que têm muitos alunos, né? Então, assim, pensar em voltar é, de fato, muito difícil. Eu espero profundamente que os governos tenham sensibilidade, os governos estaduais tenham sensibilidade para entender que, na verdade, não dá para se voltar assim tão facilmente, certo? E que tem implicações de saúde, certo? Muito fortes em voltar. Mas tem outras questões, né? Que eu vou colocar também. Como se vai voltar? Quando, enfim, tudo isso diminuir ou acabar, como é que vai se voltar? Se os professores agora já estão se colocando, e os alunos também, né, estão cansados já, né? Porque, assim, embora o Luciano Huck tenha dito, por exemplo, que os alunos da escola pública estão de férias, depois ele teve até que se retratar, a gente sabe que isso não é verdade, então todo mundo está muito esgotado emocionalmente. Como é que vai voltar realmente isso? Né? Essa ideia de achar que esse ano, né,
ele é possível, talvez não tenha lugar de fato na realidade. As pessoas estão esgotadas, a saúde mental, claro, muito abalada, não tem como não estar, nós estamos vendo, né, a morte se aproximar cada vez mais, isso é muito impactante, pessoas perdendo parentes, amigos, né? Então, assim, não é simples voltar. Então, essa questão do cansaço, mas também uma outra questão. Durante muito tempo, as escolas, elas se confrontam muito com essa questão das tecnologias. O celular em sala de aula, por exemplo, não é possível e tal. E agora, né, tem uma outra realidade se colocando por conta da pandemia, mas que não dá para a gente achar que, pronto, a pandemia acabou, então vamos voltar exatamente para o que era antes, apagar tudo isso que a gente viveu agora. Vai ter implicações isso aí. Como é que vai ser? Eu acho que é um pouco a fala daquela professora que eu entrevistei, né? Eu acho que nós todos acordamos no século XXI agora. Assim, daqui para frente, assim, está provado que é possível. Algumas coisas são possíveis que nós não imaginávamos viáveis, né? Então, assim, eu acho que foi colocada aí no arco dos professores e dos alunos, né? Um aumento de possibilidades. Eu acho que aí vai depender aí da sabedoria, né, dos professores, dos alunos, dos pais dos alunos, dos diretores de escola, dos governos federais, estaduais e municipais, de bom senso, né, na medida de uso dessas novas tecnologias, que sem dúvida são importantíssimas. Eu estava vendo ali, mais uma vez, como eu falei, eu vi os relatórios da ONU e da Unesco, e do Unicef sobre isso, e em muitos países, essa é a única alternativa possível, né? E eles colocam, inclusive, dentro da dinâmica de ensino à distância, duas ferramentas com as quais nós não temos pensado, né? Que são duas coisas que realmente todo mundo tem em casa, que é a televisão e o rádio. Inclusive, a SEDUC aqui do estado do Ceará está usando a televisão para as crianças, que parte das crianças que não têm acesso à internet possam ter as aulas pela televisão, pela TVC, antiga Canal 5, né? Então, isso também existe, e é uma possibilidade. Queria, inclusive, colocar uma questão a mais também. Nesse momento, claro, é um momento que ninguém sabe muito bem o que fazer, né? Então, tomou todo mundo de surpresa, ninguém nunca imaginava que isso seria possível, de fato, né? Nós não imaginávamos que a gente estivesse, por exemplo, 2 meses dentro de casa, certo? Hoje eu até me arrumei para vir para a live, fazer 2 meses que eu não me arrumava, certo? Ninguém imaginava isso, de fato, né? Então, assim, é uma situação são completamente sui generis, né? Então, as soluções encontradas do que está acontecendo, né? Então, assim, isso é bom que a gente coloque em destaque. Mas algumas vezes, por exemplo, e aí eu acho que é uma questão para se pensar, as escolas elas estão fazendo criando uma lógica, por exemplo, tentando reproduzir, utilizando as tecnologias, a mesma estrutura, por exemplo, que se tem em sala de aula, assim, a mesma estrutura de aulas. Eu tenho um sobrinho que tem 13 anos e ele fica 6 horas sentado na frente de um computador. Você imagina que isso é impossível. Como prender a atenção de um adolescente, certo? Como prender a atenção de crianças, sabe? Como fazer isso, eu acho que é uma questão que, de fato, a gente precisa pensar. Então, essa própria lógica, ela precisa ser repensada. Ao mesmo tempo, também está trazendo umas novidades. Por exemplo, eu tenho uma aluna, uma amiga da sociologia, uma professora da educação básica, que me disse que na escola dela, agora a sociologia tem 1h30, porque o diretor estabeleceu para todas as disciplinas o mesmo tempo. Ou seja, mudou completamente a lógica que é no ensino presencial. Ou seja, para a sociologia nessa escola,
está sendo melhor. E, inclusive, é a disciplina que mais está chamando alunos, certo? Então, assim, tem mais alunos juntos, né? Numa aula só. Então, assim, tem essas diferenças, essas coisas que estão surgindo agora por conta desse momento, dos arranjos que têm que ser feitos, certo? Que depois tudo isso tem que ser repensado mesmo, né? Quando voltarem às aulas, certo? Será que aquela lógica de aula que nós temos hoje é uma lógica correta? É a melhor lógica que existe, né? Então, seria também uma possibilidade da educação se repensar, né? Essa coisa de, pronto, sair de fato do século XX e entrar no século XXI, aproveitando o que tem de bom o século XXI. Por exemplo, agora nós estamos, né, aqui numa rede que tem muitas pessoas, né? No Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas no Facebook, né? Essa live está sendo transmitida, por exemplo. Eu já vi comentários aqui de professores de outros estados. Isso, por exemplo, é uma coisa maravilhosa. Imagine se a gente estivesse fazendo uma palestra na universidade, que isso não seria possível. Nós temos pessoas aqui assistindo do interior, certo? Gente de outros estados assistindo, que não seria possível, de fato, da forma presencial. E isso, por exemplo, é um ganho maravilhoso. Formas de divulgar e de discutir, né, utilizando o que a tecnologia tem de bom. Nós não podemos permitir que a tecnologia nos domine a nossa vida, né, e que a gente não tenha, por exemplo, possibilidade de influenciar as ações. Essa é a questão. Legal, pessoal. Mais comentários aí? Vamos encaminhar para o final, Dani. 1h40 de conversa aqui, várias participações, né? Mais de 100 pessoas estiveram aí com a gente. Realmente isso foi muito produtivo e eu acho que bem legal. Pensar nos coraçõezinhos que tinha aqui quando a gente estava falando. Isso eu não vi. Eu domingo não vi no coração. Um monte de coraçãozinhos subindo aqui para a nossa felicidade da sexta-feira à noite. Eu, como sou migrante digital, eu não tenho Facebook. Pois olha, um monte de comentários aqui, certo? Colocando, parabenizando, inclusive, pelas pesquisas, falando sobre como é importante estar sendo discutido essa questão nesse momento, certo? Alguns estão dizendo aqui que foi muito produtivo, que a gente arrasou, certo? Só coisa linda, que é muito bom, porque, assim, nesse momento em que o ódio é tão evidente nas redes sociais também, é muito bom vocês estarem colocando palavras carinhosas e positivas para a gente, ajuda demais. Eu acho que a gente depois passa aqui por todos os comentários e responde as perguntas, as questões. Eu vi aqui que a Verislene perguntou se estamos pensando nas escolas indígenas, quilombolas. Tem várias questões bem pontuais que acho que seria difícil responder tudo aqui, né? Mas depois a gente passa por elas todas. Eu queria agradecer todo mundo, agradecer a todos os professores, inclusive, que responderam, certo? Agradecer aos meus alunos do LEPEC, né? O Euvaldo, o Nicolas, a Natasha, a Analice, a Giovana, todos que deram sugestões de como a gente usar essa plataforma, que particularmente eu gostei muito, certo? Agradecer ao Rafael, que fez os gráficos que eu acabei não mostrando, mas que está me ajudando bastante, certo? E dizer que isso é um esforço que a gente está tendo, né, no Departamento de Ciências Sociais, certo? Para mostrar, né, para que as ciências sociais têm muito a contribuir nessa discussão sobre a educação, né? Elas estão muito próximas das nossas discussões mesmo. Essas pesquisas todas vão continuar e a gente deve ter outros momentos para poder apresentar os dados de forma, inclusive, mais consolidados, e vamos chamar de novo vocês e que vocês estejam. Eu gostaria de agradecer aqui particularmente ao Eduardo, que foi quem conseguiu me conectar, sem ele eu não teria conseguido, né? E agradecer aí a atenção de todos que nos ouviram, agradecer a Daniele, o professor Jerônimo,
pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu também agradeço a Daniela, Domingos, colegas que eu admiro demais, pesquisadores dos quais eu me inspiro. Agradeço aos colegas, aos estudantes também que acompanharam, a todo mundo que assistiu essa nossa conversa. Em especial, um agradecimento ao Newton, que nos facilitou agora o contato com a SEDUC e divulgou os questionários, e em breve nós teremos respostas mais ampliadas do que a gente vem pesquisando. Um abraço aí para todo mundo, cuidem-se, fiquem em casa se puderem. Só lembrando, inclusive, que essas pesquisas elas são feitas no âmbito do LEPEC, né, Laboratório de Estudos de Política, Educação e Cidade. Tem também na pesquisa com os professores, o professor Irapuan Peixoto Lima Filho, e na pesquisa com os alunos, o professor Williams Lopes, certo? O Domingos ainda não é oficialmente do LEPEC, mas oficialmente ele já é. Então, verdade. A gente gostaria de agradecer e dizer que, mais do que nunca, desobedeçam o presidente e fiquem em casa, que para a gente mudar o estado das coisas e melhorar a educação pública, a gente precisa estar vivo. Verdade. Tchau. Obrigada, gente. Obrigado.